Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo anterior nós relembramos como se dá a associação em série de resistores, né? E uma coisa que eu deixei bem claro é entender o conceito. Qual é o conceito? Conforme você adiciona resistores em série, você vai somando a resistência total, a resistência equivalente. Com isso, cada vez mais você tem uma resistência maior e, consequentemente, uma corrente menor, já que a corrente varia inversamente com a resistência, ou seja, se a resistência aumentar, a corrente diminui. Tá? Então, no vídeo passado eu fui acrescentando resistores a mais no circuito em série e o brilho do LED, que é proporcional à corrente, diminuía, né? Mostrando que a corrente estava diminuindo. Agora eu vou fazer a seguinte experiência. Primeiro eu vou ligar aqui esse circuito. Pronto. É um circuito que tem só uma bateria, né? A mesma bateria de 9 volts que eu usei no outro vídeo. Alimentando aqui um LED e em seguida um resistor. E você vê mais ou menos o brilho desse LED. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outro resistor de mesma resistência desse que está aqui, de igual valor, e vou adicionar ao circuito. E veja só, preste atenção no brilho do LED. Deixa eu colocar uma perna e antes de eu colocar a outra você presta bastante atenção aqui no brilho. Ó. Assim que eu colocar, o que vai acontecer? Opa, meu dedo ficou na frente, né? Vou fazer de novo. Deixa eu tentar fazer de uma forma aqui que você consiga ver. Espera aí. Vou colocar agora, atenção. Ó, tirei, vou colocar de novo, ó. Tá vendo? Vou agora deixar encaixado. O brilho do LED, na verdade, aumentou, mas não é possível. Eu coloquei um resistor a mais. Provavelmente você já deve estar percebendo a diferença, né? Eu não estou colocando esses resistores em série, porque eu não estou colocando a perna do segundo resistor onde termina o primeiro. Estou colocando eles meio que de lado a lado. Tá? Vou até fazer com mais um, só para você olhar. Tem mais um resistor aqui, ó. Vou colocar a perna dele aqui. E assim que eu colocar a outra perna, vamos olhar para o brilho aqui do LED, ó. Opa, tirei. Coloquei de novo, ó, tirei. Coloquei, já aumentou ainda mais, tá vendo, ó? Aumentou ainda mais, tá? Vou tirar agora dois resistores, vou deixar só um. Enfraqueceu. Como é que pode, professor? Está acontecendo o contrário? Sim, mas é porque agora, como alguns já estão observando, os resistores não estão mais em série, eles estão em paralelo. Tá? Vou deixar aqui dois por enquanto. Vou pegar o papel para a gente representar. Bom, como é a associação de resistores em paralelo? Então veja bem, eu tenho a minha fonte, no caso aqui é uma fonte de corrente contínua de 9 volts, mas poderia ser qualquer outro valor, porque o que importa aqui, não é, por enquanto, não é o valor, é você entender o que vai acontecer com o circuito. E no primeiro momento eu tinha apenas um resistor aqui encaixado, apenas uma resistência, tá? Vou chamar de R1. Quando eu só tinha uma resistência, eu tinha uma determinada corrente saindo aqui da fonte e percorrendo o circuito nesse sentido. Quando eu adicionei o segundo resistor, como eu já falei, eu coloquei ele em paralelo. O que é paralelo? Em série, eu teria que colocar ele daqui para cá, né? Em continuidade, seguindo uma sequência, uma linha com o resistor 1. Paralelo não é assim. Paralelo o que acontece? O resistor, a resistência, tem dois terminais, duas perninhas, digamos assim. A primeira perninha do segundo resistor tem que ser ligada com a primeira perninha do primeiro. Ó, os terminais ficam um junto com o outro. O segundo terminal, a segunda perninha do segundo resistor, na segunda perninha do primeiro também. Tá? Então, em vez de estar em série, estão em paralelo, um ao lado do outro. Ó. O primeiro terminal, a primeira perninha de um, junto com a primeira perninha do outro. O segundo terminal, a segunda perninha de um, junto com a segunda perninha do outro. R2. Neste momento, o que acontece? Esse primeiro resistor já estava puxando uma certa corrente da fonte. Esse aqui passa a puxar a corrente dele. Vou chamar aqui de I2. Esse aqui já puxava a corrente original, I1.
Então agora, essa corrente que vai vir da fonte, que é que o LED está medindo, o LED é como se ele estivesse bem aqui, ó, antes de tudo, tá? Esse não é bem o símbolo do LED não, mas estou fazendo assim para simplificar, por enquanto. O brilho do LED é proporcional a essa corrente aqui, a corrente que está saindo da fonte. Na hora que eu coloco outro resistor, o próximo resistor puxa mais uma corrente. Então, essa corrente aqui saindo da fonte é maior, porque ela fica igual a essa mais essa. A gente costuma dizer que isso aqui é um nó do circuito que vai dividir a corrente. Essa corrente que está chegando fica igual à soma dessas duas correntes aqui. Tá? Quem não se lembra da fórmula? A fórmula da associação de resistências em paralelo, ela diz o seguinte, que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência, tá? Que no caso com 2 resistores seria assim. Se eu quisesse colocar 3 ou 4 ou mais resistores, seria assim. Eu ia colocando quantos fossem necessários. Bom, eu sei que para alguns essa fórmula é um pouco complicada, porque envolve fração, mas que como eu costumo dizer para os meus alunos, eu prefiro que vocês entendam o conceito do que ficar só decorando fórmula, tá? Para mim, decorar fórmula não é aprender, a gente tem que entender o que acontece. O que acontece é o seguinte, vamos supor que eu use resistores iguais, só para simplificar, para fazer aqui uma fórmula fácil para vocês, tá? Quando a gente usa vários resistores iguais, essa fórmula pode ser escrita de outra maneira, somente se os resistores forem iguais, tá? Essa fórmula pode ser reescrita assim, ó, que a resistência equivalente é igual ao valor do resistor, porque todos são iguais, né? O valor de um dos resistores, dividido pela quantidade de resistores que você tem, representado por essa letra N, tá? Então, exemplo, se eu tenho 2 resistores de 10 ohms, por exemplo, a resistência equivalente vai ser 10 dividido por 2, que vai dar 5 ohms. Então, olha que interessante. Com um resistor só, eu tinha 10 ohms. Quando eu coloco 2 de 10 em paralelo, passa a ser 5. A resistência equivalente cai. É o contrário da resistência em série, da associação em série. Na associação em série, cada resistor a mais que eu colocava no circuito, eu somava na resistência equivalente final, né? Na resistência total. Cada resistor a mais aumentava o valor da resistência. Aqui não. Cada resistor a mais eu estou diminuindo a resistência equivalente, tá? Exemplo 2, vou fazer agora com 3 resistores. Vou colocar em paralelo 3 resistores de, vou voltar ao exemplo, 10 amperes. Desculpa, 10 ohms, resistor em ohms. A resistência equivalente, então, vai ser 10, porque todos eles têm o mesmo valor, 10 dividido pela quantidade, que agora são 3. 10 dividido por 3, gente, não é uma conta exata, mas é aproximadamente 3,3, tá? Porque vai dar 3,33333 reticências. Vamos arredondar para 3,3 ohms. Então, voltando o conceito. Eu tinha um só, a resistência era 10. Coloco o segundo em paralelo, fica 5. Coloco o terceiro em paralelo, fica 3,3. Então, quando a gente faz a associação de resistência em paralelo, cada resistor a mais que eu coloco no circuito, eu estou diminuindo a resistência total. E aí vocês lembram que eu falei no começo, já nas outras aulas. Dado que eu não estou mexendo na tensão, a tensão está sendo constante, eu não estou modificando, o que acontece? Toda vez que eu diminuir a resistência, eu aumento a corrente. E é isso que acontece, que a gente está vendo aqui no circuito, tá? Cada resistor a mais que eu coloco, eu estou diminuindo a resistência equivalente. E com isso, essa corrente aqui, que é a corrente total, vai aumentando. Então, vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó. Com um só, brilho pequeno, quase nada. Se eu colocar a perninha aqui do segundo, opa, o brilho já aumentou um pouco. Se agora eu colocar o terceiro, o brilho já aumenta ainda mais.
Uma coisa interessante sobre essa associação é o seguinte, como eu falei, aqui em cada resistor vai estar passando uma corrente diferente, tá? Por isso que a corrente vai aumentando. É outra maneira de você entender. Outra maneira de você entender, como eu falei no começo, é como se cada resistor estivesse puxando, drenando do circuito sua própria corrente. E, consequentemente, a corrente total vai ficando cada vez maior. Porém, todos estão ligados na mesma tensão, tá? Todos estão ligados na mesma tensão. Para mostrar isso, eu vou melhorar aqui o circuito. Para pegar o terminal, os terminais aqui do multímetro, que eu vou colocar na opção voltímetro, para medir para vocês. Conforme eu já fiz antes, no outro vídeo, ó, vamos medir aqui em DCV, volts, em corrente contínua, na escala até 20. Tá? E aí o que acontece? Se eu pegar mais ou menos aqui, se o cabinho ajudar, né? Bom, vamos lá. Vou tentar pegar aqui só o primeiro resistor, ó. Estou colocando a ponta aqui na perna dele, a ponta vermelha aqui na perna dele, a ponta preta na outra perna. Não mediu. Espera só um pouquinho aqui, gente. Vamos fazer novamente. Pronto, agora sim, ó. Estou pegando 7,6 volts aqui no visor, tá? Por que 7,6? Já expliquei. A bateria tem 9, mas só no LED a gente perde mais ou menos 1,7 volts. Ó, outra aqui no LED para vocês verem. Tá aí 1,7 volts no LED, então fica 7, alguma coisa, 7,5 aproximadamente, tá? Aqui. Porque 7,5 mais 1,5 daria 9, só que dá até um pouquinho mais, porque como a bateria está carregada, a gente mediu da última vez, acho que uns 9,4 volts por aí. Bom, no segundo resistor, eu vou pegar aqui, ó, 7,6. No próximo, também 7,6. Então, a diferença de potencial ou tensão é a mesma em todos eles. Na associação em paralelo, tensão igual em todas as cargas, ou seja, em todos os resistores. Tá? Grande diferença em relação à associação em série, que lá os resistores dividiam a tensão. Eu mostrei isso para você. Aqui não, ó. A tensão é igual em todos os resistores. O que muda é a corrente, porque cada um vai ter sua própria corrente. E a corrente total é a soma delas, tá? Então, por exemplo, fazendo só mais uma figura aqui. Eu já tinha desenhado ali em cima. O nosso circuito, o LED estaria aqui. Quando eu coloco apenas um resistor, que eu chamo de R1, ele drena uma certa corrente I1. E a corrente total que está saindo da fonte é igual a I1. Eu vejo o LED brilhar com um certo brilho. Ao acrescentar mais um, né, esse aqui vai querer drenar a corrente dele, I2. Então essa corrente aqui já aumenta, que passa a ser I1 mais I2. E na hora que eu coloco o terceiro, mesmo raciocínio. O terceiro resistor pede uma corrente I3, a sua própria corrente, e aqui essa corrente já passa a ser maior ainda, daí o brilho do LED fica ainda mais intenso, tá? Ou seja, cada resistor a mais diminui a resistência equivalente. Por isso a corrente aumenta. Ou outra forma de pensar, cada resistor a mais drena sua própria corrente. E com isso a corrente total, que é a soma delas, vai aumentando. Eu vou fazer agora uma outra montagem para mostrar para vocês como cada resistor vai estar drenando sua própria corrente, tá bom? Um minuto só. Então, pessoal, nessa montagem aqui eu estou fazendo o seguinte.
eu estou usando essa parte aqui, dessa plaquinha do protoboard, onde na verdade a conexão interna é na vertical, próximo dessa linha vermelha. Tá? Então o que eu fiz? O positivo da bateria está primeiro passando nesse LED, porque esse LED vai fazer o papel disso aqui, ó. Vou colocar o desenho por baixo para vocês verem. Vai, na verdade, fazer o papel desse LED, aquele que está medindo a corrente total, tá bom? Aí depois, esse ponto aqui, que é a tensão da bateria após passar pelo LED, que é 7,56 volts, como a gente já mediu, vai estar alimentando todos os 3 resistores. Vai estar vindo por aqui e vai alimentar esse, esse e esse, tá? Por enquanto só tem um ligado, eu vou até desligar, pronto. Então cada braço do circuito, na verdade, é um resistor com o seu respectivo LED. Botei um LEDzinho para cada resistor. Ou seja, o LED do resistor vai medir a corrente que está passando nele, aí um. E esse primeiro aqui vai medir a corrente total do circuito. E depois aqui todos voltam para a bateria pelo negativo. Essa ligação de baixo é essa conexão aqui perto da linha azul. Tá? Então, para ligar o primeiro resistor, estão todos desconectados, eu pego a perninha dele, ó, e coloco aqui nesse furo perto da linha azul. Fechei o circuito, por enquanto com um resistor. Então a corrente total é mais ou menos igual à corrente que está passando ao resistor. Na verdade é igual, né? O brilho deles, não sei se está dando para ver direito. Bom, o brilho deles é praticamente o mesmo. Tá? Ao ligar o segundo resistor, eu vou ter uma nova corrente passando por ele. E vai aumentar a corrente total. Ó. Vou ligar o segundo resistor agora. Bom, essa corrente aqui aumentou um pouco, tá? Porque agora eu tenho corrente passando por esse braço do circuito e por esse aqui também. Se você não notou, eu vou tirar e colocar de novo. Ó. Fico olhando para esse aqui que mede a total. Ó. Diminuiu. Aumentou. Diminui. Aumenta. Tá? E ao colocar o terceiro resistor, isso aqui vai aumentar ainda mais. Viu? Vou tirar, ó, diminui, vou colocar novamente, aumenta. Ou seja, cada novo resistor que eu vou colocando em paralelo, vai drenando uma nova corrente, que é a corrente dele, e vai aumentando a corrente total do circuito, que é aquela que sai da fonte, tá bom? Então é isso que eu quis mostrar no papel, e agora estou mostrando numa visão um pouco mais prática. Só para a gente concluir o nosso entendimento, eu também tinha falado no vídeo anterior que potência elétrica, que tem a ver também com o brilho do LED, potência elétrica, que é uma medida em watts, ela é o produto da tensão vezes a corrente, tá? Isso aqui é potência. Potência se mede em watts. Como a tensão eu não estou mudando, eu estou apenas aumentando a corrente. Toda vez que eu aumento a corrente, eu também aumento a potência. Isso é muito importante. Veja só. Cada novo elemento, cada novo resistor que eu estou botando no circuito, estou fazendo a corrente total aumentar. Então a potência total que está sendo consumida nesse circuito aqui está aumentando. Isso aqui é um entendimento muito importante que você precisa ter mais na frente para estudos mais aprofundados em eletricidade. É saber que cada resistência em paralelo, e não só resistência, uma carga qualquer carga elétrica, qualquer carga que você vai adicionando num circuito em paralelo, vai aumentando a corrente do circuito e, consequentemente, a potência dele também, aumentando a quantidade de watts que você está consumindo, ok?